Agora convido vocês a tomarem um café especial comigo. Uma palavra de fé. Vamos nessa! O nosso Café com Fé. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Amado, chegamos naquele momento que você fica esperando, naquele momento que você sabe que vem fogo do céu, e até gritinho da Miriam Petroni você teve hoje. Ai, como é bom, como é gostoso estar aqui servindo ao nosso Deus. Deixa eu só travar aqui, senão a música fica correndo. E daí eu fico sem tempo. Ai, como é bom, menino e menina. Gente, eu fiz um chá tão quente pra mim agora que eu tô suando aqui, eu tô transpirando. Não posso ligar o ar-condicionado porque ele tá muito próximo de mim, vai fazer um barulhão. E nem o ventilador, porque ele vai ficar assim, tac, 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 né? Mas, gente, eu quero te convidar a orar. Aceite uma oração, é bem breve. Não precisa ter medo não, porque Miriam Petroni está aqui para dar o café com fé para você. Não é para ficar orando estendido, não. Tem gente que quando eu falo que vou orar, tem pessoas que ficam assim tremendo, achando que eu vou fazer uma novela. Gente, orar é tão gostoso. Estar na presença de Deus é tão bom. Ai, eu gosto de orar. Vamos lá? Pai amado, misericordioso Deus, como é bom estar na Tua presença, Senhor. Como é bom saber que eu estou entregando um programa para os nossos ouvintes, irmãos e irmãs em Cristo, meninos e meninas que carinhosamente eu chamo por serem seus filhos amados. Pai amado, como é bom saber que eu estou aqui, restaurada pelo poder do Teu Espírito Santo, pelo médico dos médicos, Jesus, e que eu posso, nesse momento, trazer, Senhor, uma revelação para a vida deles. E eu peço que caia em terreno fértil. Eu peço que nenhum laço do passarinheiro, Senhor meu Deus, possa reter e segurar essa palavra. Eu peço, Senhor, que toda pedra de tropeço eles pegam e façam um altar para Ti. E que o laço do passarinheiro seja cortado nesse momento com a Tua espada. Oh, glórias a Deus, aleluia, porque Tu és Deus, Tu és maravilhoso. Eu clamo a Ti, Espírito Santo, que cada palavra que sair da minha boca seja ungida por Ti, seja ungida, para que ouvidos sejam abertos, corações sejam entregues a Ti, e que sejam compreendidos, Pai, esta palavra, porque essa palavra é de revelação, Pai. E revelação tem que ser ouvido pela fé, tem que ser recebido pela fé. E a fé nós decidimos crer ou não, Pai. Em o nome de Jesus, eu Te agradeço. Amém, amém, amém. Amados, o tema realmente, a maneira que eu vou abranger aqui, ele é muito... É assim, se eu já sou criticada por certos pastores, se eu já sou criticada por irmãos e irmãs que aprenderam um evangelho seco, um evangelho daqueles que é apenas na frente, assim, sabe, um óculos que tampa as laterais.
já me criticam. Que dirá da maneira como eu vou trazer para vocês esse tema? E nós chegamos no Café com Fé número 259. E hoje nós estamos no dia 14 de maio de 2022. No programa Portas Abertas número 282. E Dinalva, minha filha, mandou te agradecer, viu? Os votos que você deu para ela. Gente, o tema de hoje é: você sabe o que é pecado, iniquidade e transgressão? Amados, eu tenho que começar por algum caminho. E eu vou começar falando que quando você está em pecado e não ora, é o que o diabo espera de você. É no que ele investe, e nesse momento você se torna mais e mais adepto dele. Miriam, eu adepto de Satanás? Sim, amados. Primeiramente, quando você peca, você já está indo para o outro lado. Né? Você já está se desviando. Você já não está seguindo a palavra de Deus. Eu compreendo que 24 horas no dia nós pecamos. A palavra de Deus diz isso. Mas existe os pecados que nos levam mais e mais e mais e mais e mais e mais e para a fornalha mais rápido. Embora está escrito também que não existe pecadinho nem pecadão. Agora, as pessoas, queridos, presta atenção nisso, porque essas últimas semanas Deus não tem feito outra coisa a zelar pelo seu entendimento na palavra dele. As pessoas pensam que buscar a Deus requer uma vida de santidade e que Deus só ouve aquele que está com a vida realizada espiritualmente e que só faz a coisa certa em tudo. Sabe, queridos, o Espírito Santo mandou te perguntar: será mesmo que existem pessoas assim o tempo todo? Você pode dizer que você é assim o tempo todo? Ô, irmãozinho, se você falou que sim, você desmentiu ao Espírito Santo. Será que Deus só ouve pessoas que estão em adoração e santidade o tempo todo? Mas eu torno a perguntar: será que existem pessoas assim o tempo todo? Talvez você seja uma daquelas pessoas que entra num cômodo da casa: obrigada, Senhor. Vai para a sala: obrigada, Senhor. Vai para o banheiro: obrigada, Senhor. Está lá cozinhando: obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, em tudo. Obrigada, Senhor. Queridos, o fato de você estar aí, orando, às vezes falando com Deus, está na pseudo-santidade, quer dizer, amados, que você não está pecando. Existem até os pecados ocultos, aqueles que você oculta mesmo. Mas existem até aqueles pecados, sabe, que você está fazendo e às vezes você nem sabe que está fazendo, você está magoando o seu próximo. Às vezes uma palavra, porque você é brusco mesmo. Às vezes você é meio cavalo, que nem eu sou, sabe, casca grossa. Quando você viu, você já fez, você magoou o seu próximo, você está pecando. Olha só o que eu quero dizer para vocês. Em Mateus capítulo 5, versículos 45, diz assim: pois ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, faz cair chuva sobre justos e injustos. Amados, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus, o perdão de Deus vem tanto sobre os maus como os bons. E as bênçãos dele também.
Eu quero hoje trazer para você uma palavra para aqueles que estão afastados da palavra de Deus, da igreja ou da oração. Ou mesmo, porque muitos estão afastados da oração e de Deus, mas não da igreja. Oi, você ainda está aí. Presta atenção no que eu falei agora, porque muitos estão afastados da oração e de Deus, mas não estão afastados da igreja, pois vão lá bater ponto e só olham em volta e nada aprendem, porque estão recebendo uma comida inconsistente que não ensina o verdadeiro significado do que é transgressão, iniquidade e pecado. Espera só um minutinho. Todo mundo comete erros que desagradam a Deus. E essa afirmação vale igualmente para mim, para você, para todos. E eu quero falar especificamente sobre o Salmo 51. Especificamente, Davi escreveu esse salmo depois de ter tomado consciência dos seus muitos. Olha só o que a palavra dele diz. Muitos erros relacionados com o episódio do seu adultério com Batseba. Incluindo a armadilha que levou à morte do marido dela. Mas, eu quero que você ouça o que Davi disse nos versículos 1 e 2 desse Salmo 51. Presta atenção. Mesmo você falando, já sei o que a Miriam vai falar. Olha, você não sabe nada, você não sabe uma pinóia. E pinóia não é nome feio. Pinóia é, você não sabe nada. Tá? Olha o que Davi fala. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Oh, querido, olha, presta atenção que Davi usou 3 palavras diferentes para se referir aos próprios erros: transgressão, iniquidade e pecado. E ele não fez isso por acaso não, pois estava se referindo a 3 tipos de erros bem distintos. E eu vou falar para vocês cada um deles, para que entre no seu coração. Eu tenho certeza que a igreja que você frequenta, você está indo numa igreja abençoada e você sabe o significado, mas tem gente aqui que não sabe. Transgressão significa se rebelar e ultrapassar conscientemente o limite que foi fixado, queridos. Quando a pessoa dirige acima do limite de velocidade que foi estabelecido, para determinada estrada, ela comete uma transgressão à lei. A pessoa erra tendo total consciência do seu erro. Sabe que não deveria fazer aquilo, mas faz assim mesmo, porque o erro lhe traz algum prazer ou alguma vantagem. A vantagem aqui seria, por exemplo, chegar mais depressa. Na vida espiritual, sabe, queridos, o limite que não deve ser ultrapassado é a lei de Deus. Ali foi estabelecido o que a pessoa pode ou não fazer. E ultrapassar conscientemente tal limite, ou seja, violar a lei de Deus, é cometer uma transgressão. Eu te dou até uma lambuja aqui. Romanos capítulo 4, versículos 15 e Gálatas capítulo 3, versículos 19. Não abre agora não, senão você desvirtua o estudo que você está tendo com carinho. A transgressão, portanto, é um ato de infidelidade a Deus,
de desobediência explícita. Implica em querer fazer a própria vontade, contestando ativamente a vontade de Deus. E aqui eu não estou trazendo para a lei humana, eu estou falando para a lei de Deus. Tudo que eu falar aqui hoje, eu estou falando da lei de Deus agora. A lei de Deus estabelecia que Davi não podia se relacionar com a mulher de outro homem, pois isso seria adultério. Mas foi exatamente isso que ele fez com Betseba. Logo, Davi cometeu uma transgressão e reconheceu isso logo no início do Salmo 51. A segunda palavra que ele fala é iniquidade. E o que é iniquidade? É um erro de natureza diferente. Tem a ver com algo interno. Iníquo, interno. Iníquo, interno. Pensamento ou sentimento perverso que a pessoa deixa crescer no seu interior. Amados, é exatamente por isso que a palavra iniquidade no hebraico significa curvatura, pois se refere a algo que está torto no íntimo da pessoa, torto. A iniquidade costuma preceder a transgressão. Preceder é antes, tá? A pessoa abriga pensamentos errados e eles acabam dando origem a uma rebeldia consciente, que daí vem a transgressão. No caso de Davi, amados, a iniquidade residiu na luxúria que ele nutriu por uma bela mulher casada, que ele viu da janela do seu palácio, tomando banho. E quando ele viu, ele ficou doido, ele endoidou, ele a desejou e deixou aquele pensamento errado, o desejo no corpo dele tomar conta da sua mente. Davi acabou mandando chamar aquela mulher ao seu palácio e adulterou com ela, deitou-se com ela. A iniquidade de Davi, a luxúria de Davi, deu origem à transgressão, o adultério. Veja bem, amados, a iniquidade é o que estava dentro de Davi, que era a luxúria, que deu origem ao adultério, que era a transgressão. E finalmente, existe ainda o pecado, ele fala do pecado. Essa palavra significa no hebraico errar o alvo. E que alvo seria esse? Simples, a vontade de Deus caracterizada pelas suas leis. Ele errou o alvo. No caso do pecado, amados, esse acontece por conta das imperfeições da pessoa. Por exemplo, ela se deixa levar pelas aparências ou não controla o próprio temperamento. Embora eu estou falando aqui de adultério, de assassinato, mas a pessoa geniosa, a pessoa rixenta, a pessoa que briga, fofoqueira, ela pode até estar querendo acertar o alvo e fazer a vontade de Deus, mas acaba errando assim mesmo. E o nosso apóstolo famoso, o apóstolo Paulo, ele quis dizer em Romanos capítulo 7, versículos 19, justamente isso. Olha só o que ele mesmo disse. Então, amados, você que diz que é pura, que não tem pecados, tenha dó, né? Olha só o que Paulo escreveu. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Queridos, Paulo lamentou que muitas vezes queria fazer a coisa certa e acabava errando a si mesmo. Ele queria acertar e ainda assim ele acabava pecando. Quem somos nós para dizer que não temos pecado? Quem somos nós, maldito homem que diz que não tem pecado? Eita, chazinho bom. Queridos, esse tipo de pecado
Não é um erro fruto da rebeldia, da vontade de transgredir as leis de Deus. A situação aqui é outra. Quando você vê, você já fez. Quando você vê, você já falou. Quando você vê, você já ofendeu. Mas a iniquidade e a transgressão não. E não é por acaso que Davi no Salmo 51 tenha usado 3 diferentes palavras para descrever os seus erros. Transgressão, aplicável tanto à situação em que ele adulterou com Batseba, como ao assassinato do marido dela. Iniquidade, que teve a ver com a luxúria que o levou ao adultério, e a hipocrisia que o levou a matar o marido dela para esconder seu mal feito. Ele sabia que Deus não iria deixar escondido. Nenhum pecado fica escondido. E pecado aplicável a outros erros que Davi cometeu ao longo da sua vida. Sabe, queridos, eu tenho estudado a vida de Davi. E cada dia mais eu vejo nesse personagem a imagem de um Deus de amor. Um Deus que ama, um Deus que perdoa. Muitos se condenam quando estão em pecado e se afastam de Deus, justamente quando mais precisam dele para restabelecer a comunhão e encontrar a santidade para caminhar com Deus. E assim, amados, voltar a obedecer a sua palavra e vontade. Oh, glória a Deus, obrigada, Senhor. Queridos, claro que Deus quer que todos os homens sigam sem pecado, sem transgressão e sem iniquidade. Gente, esse é o sonho de Deus. Mas, amados, há uma ideia falsa e distorcida entre pessoas religiosas. Sim, pessoas que têm religião, não a Deus. De que nós precisamos estar equilibrados e santificados para termos uma relação com Deus. Sabe, a maioria pensa que Deus só cuida de pessoas que não têm problemas, que têm tudo resolvido, que estão felizes o tempo todo. Mas eu quero te dizer hoje aqui nessa manhã que as Escrituras pregam diretamente contra esse raciocínio. Ah, Miriam, eu vou provar para você. Aliás, Jesus é muito direto quando diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Queridos, a essência da salvação é clamar a Deus e admitir: eu não tenho tudo resolvido. É admitir: eu estou perdido e sofrendo, e essa natureza pecadora que eu trago comigo estragou tudo para mim. Se o Senhor não me indicar o caminho, se o Senhor não consertar as coisas, se não interferir, eu morrerei aqui. Ai, queridos, essa palavra é tão reveladora. Amados, eu quero que vocês entendam que esse tipo de raciocínio permeia as Escrituras. O que é permear? Está lá nas Escrituras. Repetidamente, Deus nos diz: quando vieres a mim, virás com toda a sua bagagem e com todos os seus problemas. Vem a mim com as complicações, com toda a confusão, e eu cuidarei de ti. Queridos, Jesus sai procurando pelas pessoas. Ele até diz isso, ele diz: eu não vim pelos que têm saúde, eu vim pelos enfermos. Amados, quando você não crê nisso, você está invalidando a palavra de Deus. Você está chamando de Deus de mentiroso. E é interessante nós vermos que quando nós estamos em pecado, a primeira coisa que nós fazemos é fugir de Deus.
nós enxergamos uma tempestade muito grande com trovões, raios, talvez granizos, que nos levam a ter medo de atravessarmos debaixo dela. Mas que estando molhados nela por medo, nós não conseguimos nem nos mexer, porque ficamos paralisados pelo pavor de sermos arrastados pela correnteza do temporal. Ai, queridos, nesta condição, nós não conseguimos enxergar nada além do que nós estamos vivendo, nada além da tempestade que nos paralisa. E justamente esta paralisia que nos faz afastarmos de Deus, faz afastarmos do nosso Pai. E o nosso Pai, e como Pai, Ele fará tudo para nos levar a águas tranquilas, a lugares altos, em segurança, sem as enchentes do pecado, sem as enchentes da vida. Mas, amados, neste ponto que temos de ter confiança e acreditar no grande amor de Deus, em suas promessas e em seu perdão. No momento que nós encontramos forças para clamar, orar, falar com Deus, nós ouvimos do alto sussurro: eu te amo, filho. Eu te amo, filho. Nós vamos superar isso. Eu conheço o caminho e te levarei de volta para mim. Eu te resgatarei. Eu te perdoarei. Vamos seguir juntos. Eu voltei para te buscar. Oh, amados, essa talvez seja a sua dúvida hoje. Talvez você esteja no pecado, na iniquidade ou na transgressão e esteja sentindo amargura ou raiva dentro de si por coisas que você está passando. E isto, querido, pode ter transformado a sua caminhada com Jesus. E hoje você indaga se Deus estivesse lá contigo no dia do seu pecado, se Ele estivesse impedindo você do pecado, se realmente Ele estivesse lá, Ele não deixaria você passar por isso. Amados, eu quero te dizer, você tem o livre-arbítrio, você é que escolhe servir a Deus ou ao diabo. Você tem o livre-arbítrio. E quando você está no pecado, somente Deus para estar dizendo para você: você não entende? Eu o abracei firme, eu o recordei repetidamente. Eu te amo, filho. Eu te amo, filho. Eu te amo, filho. Mas, amados, como está nas Escrituras, Deuteronômio 1, Deus recorda seu povo de que Ele foi bom para eles, dizendo: lembram-se, eu os carreguei como um pai carrega um filho. E dessa maneira, amados, Deus diz a você que não importa o quão pecador você seja, Ele está pronto para perdoar, para te receber. E agora sim, vem uma grande revelação. Quem tem ouvidos, ouça o que a palavra diz. Muitos leem a Bíblia, as Escrituras, mas não têm olhos para enxergar e compreender o quanto Davi foi pecador, só porque ele está ali como um herói. O quanto deliberadamente Davi transgrediu a palavra de Deus.
o quanto a iniquidade tomou conta do seu corpo, mas o seu coração fez a diferença para Deus. Sabe, queridos, outro dia veio uma irmãzinha, sei lá, ela veio me acusar, ela falou que eu sou a pregadora do mais, que eu sempre coloco mais na palavra de Deus. O mais, ele serve para acrescentar. Eu não estou acrescentando palavras, eu estou acrescentando revelação da palavra de Deus, para mostrar que no mais ele te ama. Deus ouviu o clamor de Davi. Deus ouviu a súplica de Davi. Deus ouviu o arrependimento de Davi. Amados, ouça com os ouvidos da fé. Muitos acham que o que leem na Bíblia, tudo acontece assim, num piscar de olhos, num piscar de dedos, como num passe de mágica, como que em 2 páginas você lê um salmo. Você acha que passou assim rapidamente, como muita gente reduz os 40 anos em 4 anos, em 40 dias no deserto. Muitos querem sentir o arrependimento ali na hora, na vontade, e que tudo se transforme como foi transformado para Davi. Queridos, eu estou estudando a vida do Davi. O tempo que Davi levou entre o adultério, o assassinato e o arrependimento foram muito tempo. Não foi 1, 2 dias. Ele dormiu com Betseba. Lá os soldados ficavam muitos meses, às vezes anos em batalha. Ele teve tempo de ficar muito tempo com ela. Ela não engravidou na primeira vez. E mesmo se ela tivesse engravidado na primeira vez, já foram aí, o quê? Pelo menos uns 6, 7 meses. O marido dela foi chamado para vir para dormir com ela. Ele não dormiu. Ele falou que não arredaria pé ali das portas do castelo para honrar o rei. Porque geralmente os soldados, quando eles iam para a guerra, eles se guardavam até do ato sexual para estarem limpos diante de Deus e poderem terem vitórias que eram no que eles acreditavam. Ele não foi para sua casa, ele não encostou um dedo em Batseba. Então, amados, sabe, o tempo que Davi levou entre o adultério, o assassinato e o arrependimento foram muito tempo. Pode ser que a sua tempestade já se encontra de muito tempo, de muitos anos. E justamente é a tempestade que te impede de chegar a Deus em oração e de suplicar para perdão e libertação. Amados, se buscar uma palavra, se buscarmos e clamarmos nas Escrituras, se você buscar a palavra clamar, se você buscar a palavra clamar nas Escrituras, nós veremos que essa palavra aparece repetidamente muitas vezes, até nos livros de Salmos, repetidamente, imensamente, muitas vezes, clamar a Deus, clamar a Deus. Deus diz coisas maravilhosas. Ele diz assim: quando clamarem por mim,
eu ouvirei. Ele ainda diz: não posso ignorar um aflito que clama por mim. Deus nos diz: você clama e eu ouço. Ele ainda diz que clamamos e Ele está próximo dos sofredores. Ele está próximo daqueles que admitem que estão perdidos e confusos. Queridos, não se envergonhe de falar com Deus, não. Quando você se cala sem orar, falar e adorar a Deus, você está se escondendo de Deus. E isso te leva mais e mais ao calabouço do inferno, que é o lugar onde Satanás com certeza quer você lá. É o iníquo mor. Lembre-se, queridos, que é Deus quem dá a vara e o cajado para te consolar, e Ele que te tira do lamaçal. Mas Ele não pode fazer isso sozinho, não. Você tem que pedir, você tem que crer. Muitos chegam a mim aqui no WhatsApp e falam: eu não tenho coragem, eu tô pecando, eu não tenho coragem de pedir para Deus, nem de chegar nele, porque se eu chegar nele, eu vou ter que largar o pecado, e o pecado ainda está em mim. Amados, justamente nessa hora, não importa o tempo que vai demorar, mas com o coração sincero, você tem que chegar em Deus e falar para Ele: Pai, eu estou pecando, eu pequei contra o Teu nome, eu estou pecando ainda, mas eu não tenho forças para sair desse pecado. Sem Ti eu sei que eu vou morrer, sem Ti eu sei que eu não sou nada. Amados, antigamente, na época do rei Davi, os homens se cingiam, se colocavam em posição de humilhação a Deus, vestindo sacos. Hoje nós podemos estar em posição de sacos, vestindo o arrependimento, vestindo o clamor, vestindo a súplica, pedindo perdão. E será no tempo de Deus, amados. Será no tempo de Deus. Deus requer de você um coração como Davi teve, mesmo sabendo que estava na situação conflitante da palavra de Deus. Ele transgrediu, ele fez a iniquidade e ele pecou. Mas ele nunca duvidou em seu coração sobre a bondade e misericórdia do Deus que ele conhecia, embora ele tenha se deixado levar pela luxúria da carne. E eu vou te falar algo que é bom que você coloque no teu coração, incrustado aí, tá? Pior do que um crente pecar é esse crente desacreditar da palavra de Deus. Você aí que ontem discutiu comigo, discutiu não, você ontem que falou que não está conseguindo falar com Deus porque você está em pecado. Eu passei a noite jejuando e orando a Deus para que Ele abra a tua mente, jejuando para que você volte a falar com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E para agradar a Deus você tem que crer. Você tem que crer. Olha o que Miqueias capítulo 7, versículos 18 e 19 diz: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade
e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Você quer mais do que um versículo completo do perdão de Deus? E aqui Deus não está falando de tempo. Tudo na vida requer um tempo, e Eclesiastes diz que tem tempo para nascer, tem tempo para viver, tem tempo para morrer. Talvez esse não seja o momento, mas Deus vai te tirar do pecado, você pode ter certeza. Assim como você ontem falou para mim que você não tem forças para orar, eu espero que Deus tenha te dado forças para ouvir esse estudo, para que você tenha forças de chegar no nosso Deus e pedir forças para sair da miséria em que você se encontra. Miserável é o homem que não reconhece a tua pequenez perto de Deus. Miserável é o homem que não tem o Senhor para te engrandecer. Miserável é o homem que não pode chegar nele e falar com ele face a face, que se julga ainda estar na época dos sacerdotes, que se um deles entrasse em pecado, no santo do santo era exterminado ali na hora. Amados, quando você não acredita nessa palavra, você está invalidando o plano de salvação de Jesus. Você está tornando mentiroso a vitória de Jesus sobre a morte. A hora que você pede perdão para Deus, a hora que você reconhece que você não consegue deixar o pecado sozinho, Ele é que te capacita. Você vai sentindo nojo do pecado, você vai sentindo vontade de estar longe do pecado, você vai se fortalecendo, você vai se conscientizando de que estar anelado ao Senhor é mais importante do que qualquer coisa que a tua carne, a concupiscência da tua carne te obriga a pecar. E daí sim você acredita no que está escrito em Isaías capítulo 43, versículos 25. Para você que gosta de versículos e capítulos, o próprio Deus diz: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. Amados, eu te convido a tomar posse dessa palavra hoje para a sua vida e orar sem cessar, até que você possa de novo estar na sujeição a Deus, resistir ao diabo, e daí pode ter certeza de que o diabo vai fugir de você e de todos nós, porque esta é a boa vontade de Deus. Não invalida a vitória de Jesus sobre aquela cruz. Não invalida. Não invalida. Volte a orar. Volte a pregar. Volte a falar com Deus. Volte. Não deixe que Satanás te acuse mais. Não deixe que Satanás roube mais anos da sua vida. Você tem sonhos. Somente aqueles que estão anelados nos sonhos de Deus podem ter realizados os sonhos de Deus para a sua vida.
Amados, não deixa Satanás brincar com você. Não deixa ele te levar para o calabouço do inferno. Não deixa ele te tornar iníquo como ele. Não deixa. Não cometa o pecado de feitiçaria, de idolatrar mais o pecado do que a palavra de Deus. Não deixa Satanás mentir para você que você não pode falar com Deus enquanto você não parar de pecar. Não deixa. Os bancos das igrejas estão lotados de homens e mulheres que se julgam indignos, mas que estão ali buscando a palavra, que entra por um ouvido e sai por outro, porque não tem a oração no seu dia a dia, não tem o falar com Deus. É mais fácil procurar a homens do que a Deus. Não deixa. Temos púlpitos com pastores impuros, porque estão ali pregando, mas oram por irmãos, impõem as mãos sobre irmãos para cura, e às vezes estão até ouvidos, não por eles, pela fé de quem recebeu. Mas eles não têm a coragem de orar por eles mesmos. Primeiro já cometem o pecado do achismo, da soberba, da prepotência, de achar porque estão pregando a palavra de Deus, eles estão purificados. Amado, se eu não orar todos os dias para o meu Deus, se eu não jejuar, se eu não buscar o meu Deus, eu estarei trazendo para vocês uma palavra vã, uma palavra nula, uma palavra que não condiz com aquilo que eu tenho recebido de Deus, e não posso receber nenhuma das promessas dele, e as promessas dele estão se cumprindo na minha vida. Então, amados, não deixa o diabo fazer o que quer na sua vida. Volte-se a Deus. Bata na porta, que ela será aberta, mas saiba a porta certa para abrir, porque a entrada é estreita sim, mas Deus está te conduzindo a ela. Deus está te conduzindo a ela. E para aqueles que acham que eu exagerei, e que eu possa estar anelada ao pecado, que eu possa estar incentivando o pecado, eu quero que você não se deixe levar pelas facilidades de qualquer evangelho que você está ouvindo, não. Pelas facilidades de qualquer pregador. Porque o pecado continua sendo pecado. E tenho que te falar que Deus te ama, mas não ama o pecado. Por isso saia dele. Por isso peça a ele. E não tenha vergonha de estar sujo diante de Deus. Tenha um coração segundo Davi. E se te falta palavra, deixa Romanos capítulo 10, versículos 17 entrar no seu coração. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Ouça, se alimente da palavra. E eu tenho certeza absoluta que você não vai conseguir ficar sem falar com Deus. Porque esse versículo traduz a importância de ouvir e se alimentar da palavra de Deus. Nos dá força para caminhar segurando na mão de Deus. E eu quero te dizer que, como eu fiz essa noite, eu farei para qualquer ouvinte que estiver necessitando. Eu estarei aqui orando pela sua vida, para que Deus, que começou a boa obra em você, a aperfeiçoe. E esta, amados, foi a sua palavra amiga no nosso Café com Fé.
Esta foi a sua palavra amiga no nosso Café com Fé.